Bom, gente, nós vamos fazer aqui um exercício interessante, tá? É, Gráficos, né, trigonométricos. Então, olha só, na figura abaixo está representado um trecho do gráfico de uma função real que tem essa forma, y igual a m, que multiplica, tá, o seno de nx mais k. Então, nós temos o gráfico, né? Os valores de m, n e k são respectivamente. Então, ele, olhando para o gráfico, quer saber quem é m, quem é n e quem é k. Então, eu vou começar colocando o seguinte. Como eu, quando eu tenho, veja, o m multiplicado por uma função, tá? No caso ali, a função seno e cosseno, particularmente, a gente está analisando esse tipo de função, né? Tanto faz seno ou cosseno. Então, uma lei de seno e cosseno. Esse cara que está multiplicando é o seno, né, que é o nosso m, ele representa, tá? O que representa esse m? Tá? Representa, veja só, quando você tem o gráfico, eu fiz até aqui uns rabiscos, porque eu já dei essa aula, né, para o pessoal que vai fazer o Profimate, né, e eu estou aqui, um grupo, né, que está comigo, que vai fazer o Profimate, e esse cara, eu fiz esse rabisco. Então, veja bem, quando você tem, tá, no intervalo de menos 2, que é o mínimo, até o 4, tá? Nesse intervalo aqui, existe, né, entre o menos 2 e 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Quando você divide, né, essas 6 unidades ao meio, coloca essa linha que é a linha média, existe aqui, né, a linha média divide 6 em duas partes, que é 1, 2, 3, né? São duas partes de 3 unidades, tá? Então, você tem aqui 3 e 3, tá ok? Então, veja, nós pegamos o ponto mínimo e o ponto máximo, vemos esse intervalo, e exatamente aqui pegamos uma linha média. Essa linha média, né, a linha média que vai definir o que a gente chama de amplitude desse gráfico. A amplitude é exatamente uma medida que vai da linha média ao máximo, a linha média ao mínimo, que é o mesmo valor. Então, sempre esse m, né, vai ser obtido exatamente fazendo isso. Mas tem um detalhe que eu queria colocar, tá certo? Que é importante, que é o seguinte: esse cara que está aqui, que é a amplitude, pode ocorrer, né? Eu vou só colocar aqui, pode ocorrer dele aparecer aqui no M como mais ou menos. Isso faz com que, se é mais, vamos supor, a curva, se é menos, a curva está nessa posição, se o m fosse máximo, é como se ele rotacionasse, né, fizesse esse movimento. Então, toda essa parte vem para cima, essa parte vem para baixo. Na realidade, quando isso acontece, a amplitude, que é um valor absoluto, 3, quer dizer, a amplitude é exatamente essa medida, nos dois casos vai ser 3, quer dizer, essa medida aqui, que é a medida que vai da linha média até o máximo do mínimo. Mas é importante entender que o sinal aqui pode fazer o movimento do gráfico. Então, eu vou deixar mais ou menos 3, tá? Então, nós já vimos o m. Agora, como é que eu vejo o seno de nx?
eu vou colocar aqui uma situação, gente, olha só. Em vez de eu botar nx, só para que vocês vejam, eu vou botar assim, um ax mais b, mudei, né? Tá? Eu vou colocar assim, ó, nx mais m. Tá? Acrescentei um m, aqui era só o nx, acrescentei um m. Esse cara que está aqui, ó, o nx, vai definir, na verdade não é o nx, o n vai definir o período. Mas quero dizer o seguinte, como é que eu acho o período? Isso já coloquei em aula para vocês. Eu vou pegar o nx mais o m igualar a zero, tá? E vou tirar o valor de x. O x é, né, aqui, ó. Então vai ficar nx igual a menos m. E aí, o x é menos m sobre n, tá? Então, nx igual a menos m, o x é menos m sobre n. Agora eu vou pegar o nx mais m igualar a 2π. Eu estou vendo aqui, considerando isso aqui como se fosse um t, seno de t, ele varia de 0 a 2π, o período é 2π. Então, por isso que eu fiz, né, ó, isso aqui sendo 0, isso aqui sendo 2π. A diferença é 2π menos 0, que dá o período. Então, agora eu vou tirar 2π, passo para cá, menos m, e vou tirar o n, ou melhor, o x, perdão. O x é 2π menos o m dividido por n. O período, tá, é dado por essa diferença aqui, ó. 2π menos o m sobre o n, menos, né, subtraindo esse cara menos esse. Então, menos, veja, menos m sobre n, que fica 2π menos o m, tá, mais m, né, como o denominador é comum, sobre n. Veja que corta mais m com menos m, é 2π sobre n. O período é um valor sempre absoluto, tá? É uma medida ali. Então, Alzi, bota um módulo de n, bota o seu módulo de n, porque aqui poderia ser um positivo ou negativo, mas considera sempre o valor absoluto. Então, o que que acontece? Sempre que você tiver um arco assim, ó, você pega, faz 2π dividido pelo módulo desse carinha que está aqui. Esse cara aqui não vai influenciar em nada. Então, veja só. Agora, então eu sei que do jeito que ele está aqui, aqui é seno de nx, não tem um m. Né? Eu fiz com m que poderia aparecer aqui um m. Mas veja bem, quando eu olho para o seno de nx, tá? Eu estou dizendo que o meu período, né, é dado por exatamente aquilo ali, ó, 2π sobre o módulo de n. Que é, eu vou botar sobre n. Até porque ele coloca que o n é positivo, tá bom? Está aqui no exercício, então não preciso nem botar o módulo de n. Agora, para eu encontrar o n, eu tenho que ver no gráfico qual é o período. Dá para ver. Observe o seguinte. Duas formas de você ver. Observe começando do zero. Sempre começa do zero. Olha, o gráfico começa aqui. Aí ele vem, olha o meu dedo, vem, desce, sobe, depois desce. Quando ele chega, ele começou aqui, ó, tá? E ele terminou aqui. Quer dizer, quando ele começa novamente, tá vendo? Ele vem fazendo isso aqui, ele vai fazer a mesma coisa. Ele começa desse ponto, descendo, vai fazendo o mesmo movimento. Então, olhando assim, o período vai de 0 a 6. Quer dizer, o período é de 6. Ou você, então, também é interessante você ver por essa linha média. Essa linha média aqui, ela divide esse gráfico em duas partes. Olha, essa parte e essa parte aqui. Então, há uma simetria para baixo e para cima. E você veja que nessa simetria vai de 0 a 6.
Então, o período aqui, tá, é 6. Então, como é que eu encontro o n? Ora, eu tenho 6n igual a 2π, e aí você tira o n. O n é 2π sobre 6, que é igual a π sobre 3. Então, veja, o meu m pode ser mais ou menos 3, nós vamos ver. O meu n, nós já vimos que é π sobre 3, tá faltando encontrar o k agora. Então, vou dar uma dica para encontrar o k. Veja só. O k é um número que faz esse gráfico ou subir, quando aqui é mais um número, é um número positivo, né, mais 2, mais 3, ou descer. Mas isso, para eu ver, é melhor. Eu, por exemplo, é muito interessante aqui você ver qual é o cara, por exemplo, que botando aqui anula isso aqui. Por quê? Observe aqui, ó. Vamos pensar no zero, olha aqui o zero, x igual a zero. Se o x for zero, o meu y, né, quando x é zero, vai ficar m, eu vou botar até assim, ó, mais ou menos 3, que eu não sei, seno de n vezes zero mais k. Veja que n vezes zero é zero. E o seno de zero, tá? Se você olhar o seno de zero, o seno é esse cara aqui, ó. O seno de zero é zero. Então, esse aqui, ó, é zero. Zero vezes o número dá zero. Então, o y passa a ser igual a k. Mas quem é o y quando x é zero? Olha, o y é 1. Você vai buscar o y aqui, ó, no gráfico. O y é 1. Então, você vai ter 1 igual a 0 mais k, que é k. Então, você já encontrou o k. O k é 1. Então, encontrou aqui o k, 1. Tá certo? Agora, falta... Então, veja, olha só. Y igual mais ou menos 3 seno de o n. Π sobre 3 x mais 1. Falta que definir se isso aqui é positivo ou negativo. Ora, o que eu tenho que fazer? Raciocina comigo. Para eu verificar se é mais ou menos, eu pego um x do gráfico, pode ser 0, pode ser aqui, parece que é o 2, né? É o 2 ou o 4, e testa. Vamos testar com 2, ó, x igual a 2. Então, o que vai acontecer? Né? Eu vou colocar aqui, ó, mais ou menos 3, seno de π sobre 3 vezes 2 mais 1. Então, isso é igual mais ou menos 3 seno de... Aqui vai dar... Eu vou botar até em graus, tá? 2π sobre 3... Eu peguei o π sobre 3 e multipliquei, né, por 2. Então, 2π dividido por 3 dá 120, tá? Botando em graus que é melhor, né? 3 vezes 120 dá 360, mais 1. Então, veja, quem é olha para o seno de 120. Rapidinho aqui, ó. Seno de 120. O seno de 120 está aqui, por exemplo, o seno é negativo. Ou melhor, perdão, gente. O seno é positivo, isso aqui, seno. Então, o seno de 120 é positivo. Ora, se esse cara é positivo, tá? E observe que quando eu coloco 2, o y do 2 é negativo. Não dá para ver quanto é, mas eu sei que está abaixo do zero. Então, se eu botar o 2, esse cara que está aqui, ó, tem que ser negativo. Eu botei um menos.
Então veja, esse cara é positivo, né? Se isso aqui for mais, né? Mais 3 multiplicado por número positivo mais 1 vai dar positivo. Então é como esse gráfico seria para cima. A parte daqui, ó, teria para cima. Mas não, ele é negativo. Então aqui tem que ser menos. Por quê? Porque menos 3 multiplicado por um número positivo dá negativo. E o negativo, né, menos 3, isso aqui dá bem próximo de 3, de menos 3. Subtraído de 1 dá negativo. Então o número m, que vai aparecer aqui, não é mais 3, é menos 3. Tá? Então veja que interessante, né? O cuidado que a gente tem que tomar. Porque você viu aqui, o z é 3, mas se você botar 3, né, você vai ver que não bate o gráfico. Então o m é menos 3, está aqui, ó, m é menos 3, o m é menos 3, o n é π sobre 3 e o k é 1. Então a nossa resposta é letra D. Então tá aí, gente, para vocês, professores do nosso curso, uma dica, tá certo? Assistam essa aulinha que eu dei aí agora, rapidinho. Hoje, que dia? Hoje nós estamos aí numa sexta-feira, né? Já aí início da noite, né? Vamos ver aqui só qual é o horário aqui. Você veja, são 18h30. Então estou gravando aí para vocês. Assistam isso e façam as questões que eu coloquei no grupo para vocês, né? Eu acho muito interessante, né? Eu até aqui mostrei por que quando você tem uma expressão de um arco no seno desse tipo, você pega 2π e divide pelo módulo de n, mas aí eu comprovei uma coisa que eu falei na aula, né? Eu normalmente não memorizo muito isso não, mas está aí. Mas aí a gente mostra. Um grande abraço e até terça-feira na aula com a turma.